Glória a Deus. Antes de se assentar, abraça pelo menos 2 pessoas. Diz que ama. Faz coraçãozinho. Você que está solteiro, cuidado, muito cuidado, porque há tempo para todas as coisas. Minha irmã, calma. Tu vai desencalhar, calma. Amém? Como vocês já perceberam, e os irmãos do som também, eu estou sem voz nenhuma. Então, eu vou precisar muito da sua ajuda. Mas eu creio que eu estou diante de uma igreja que não é movida pela voz de um homem, mas pela voz do Espírito Santo. E que mesmo que não haja som nenhum, há uma chama que te aquece por dentro e que te queima por dentro, amém? Antes de compartilhar a palavra do Senhor, me deixa conhecer você. Quem é que está nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão bem alto no nome de Jesus. Isso. Você que está nos visitando. Bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu vou pedir para você continuar com as mãos levantadas, para que os irmãos da consolidação possam te identificar e te entregar um presentinho. É uma forma, uma maneira de dizer o quão precioso e o quão valioso você é para nós, amém? Glórias ao nome. Nesse momento, nós já somos 382 pontos no online. Brasil, Argentina, Canadá, Portugal. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Esse é o momento que você pega o teu iPhone Pro Max 17 1 tera, capa laranja, entra no canal do YouTube na nossa igreja e envia o link para o maior número de pessoas. Manda lá para o grupo da família, manda lá para o grupo da escola, da faculdade, do trabalho, do bairro, da rua. Solta a bomba e deixa Deus fazer, amém? Pegou o teu iPhone Pro Max 17 1 tera, capa laranja, por favor, não se esqueça, capa laranja. Esse é o momento. Tem alguém que está animado em ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Assim como a nossa irmã, tem alguém que está animado em ouvir, receber e celebrar a palavra de Deus? Então olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa e fazendo a coisa certa. Diz assim para ele: se prepare para viver o melhor domingo da tua vida. Meu Deus. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Hoje, para nós como igreja, é um dia muito especial, porque nós estamos celebrando o Pentecostes. Repita após mim: Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, a igreja viveu um dos eventos mais marcantes da sua história: a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, aquilo que fora profetizado pelo profeta Joel, aquilo que fora pregado por João Batista, aquilo que fora prometido por Jesus, finalmente acontece. Atos capítulo de número 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E sobre eles apareceram línguas como de fogo, distribuídas sobre cada um. E de repente, diz o texto, que todos passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes conferia. Desse dia em diante, a igreja foi revestida com poder e com autoridade. Os dons do Espírito foram derramados sobre a igreja. O fruto do Espírito foi liberado sobre a igreja. Os ministérios foram estabelecidos sobre a igreja.
E o mais poderoso, e o mais extraordinário, e o mais sobrenatural que acontecera, não foi apenas, olhe muito bem nos meus olhos, não foi apenas a descida do Espírito Santo com poder, mas sobretudo, a presença do Espírito Santo. Não foi apenas o poder do Espírito Santo que se revelou por meio do Pentecostes, mas também a presença do Espírito Santo. E só sabe a importância que essa verdade carrega aquele ou aquela que um dia estiveram sozinhos. Só sabe o poder que essa verdade carrega aquele ou aquela que um dia tiveram a solidão como companhia. O Pentecostes foi Deus dizendo para mim e para você: você até pode se sentir sozinho, mas nunca mais estará sozinho. Eu estarei com você, eu não te abandonarei. Você não está por conta própria, você não está entregue à tua própria sorte. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um Consolador. E eu te digo que nunca mais você estará sozinho. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos tempos. Eu quero na noite do dia de hoje pensar com você sobre um tema. Você não está sozinho. Repita comigo, por favor, na noite do dia de hoje: eu não estou sozinho. Eu creio que essa verdade por si só tem o poder de nos trazer cura. Assim diz o texto. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Normalmente, quando nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, lembramos das manifestações de poder, e está tudo bem, porque faz parte de quem ele é. Mas esse texto, mais do que apresentar o que ele fala, esse texto tem como missão nos revelar um Deus que sente. Esse texto tem como missão nos apresentar um Deus que sente as nossas dores, um Deus que se importa conosco, um Deus que diante dele não passa desapercebido os nossos piores dias, um Deus que diante dele não passa desapercebido as nossas fraquezas. Pentecoste não revelou apenas a face de um Deus que carrega poder naquilo que ele faz. Pentecostes também revelou a face de um Deus que carrega lágrimas naquilo que ele sente. Estamos diante de um Deus que é sensível à nossa dor. Estamos diante de um Deus, minha irmã, que é sensível às nossas fragilidades. Nós estamos diante de um Deus que é sensível aos nossos limites, que intercede por mim e por você, que intercede pelas nossas fraquezas, e não faz de qualquer maneira. Ele faz com gemidos inexprimíveis, palavras que não se podem expressar. E isso muda tudo. Isso muda tudo, porque uma coisa é enfrentar os dilemas da vida sozinho, meu irmão. Isso muda tudo, porque uma coisa é enfrentar os dilemas da vida sozinha, minha irmã. Isso muda tudo, porque uma coisa é enfrentar as dores da vida em um ambiente de solidão. Outra coisa totalmente diferente é enfrentar os dilemas da vida com alguém do nosso lado que verdadeiramente se importa conosco, que está do nosso lado nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, nos momentos de maior dor. De quem está ao teu lado quando você sorri, mas também de quem está ao teu lado quando você chora. De quem está ao teu lado quando você está fraco, mas também está ao teu lado quando você está forte. De quem está ao teu lado quando não há mais lágrimas, e porque não há mais lágrimas, é aquele que do teu lado chora por você. O teu Deus não apenas caminha à tua frente, como também caminha ao teu lado. O teu Deus não é o Deus de longe, o teu Deus é um Deus de perto. Ele não é indiferente ao conteúdo das tuas lágrimas.
E isso muda tudo. Porque uma coisa é ter alguém que conhece a tua dor, mas não se importa com ela. Outra coisa totalmente diferente é ter alguém que conhece a tua dor, sente a tua dor, se envolve na tua dor, e quando se faz necessário, intercede pela tua dor. O Espírito Santo não é apenas aquele que nos cobre com dons. O Espírito Santo também é aquele que nos cobre com gemidos. Ele está ao meu lado, Ele está à minha frente, Ele está sobre mim, mas Ele também está dentro de mim. Ele me visita no meu cansaço, Ele me visita nos meus limites, Ele me visita nas minhas incapacitações, Ele me visita nas minhas fraquezas, Ele me visita nas minhas dores, Ele me visita nos meus erros, Ele me visita quando nem mesmo eu consigo expressar aquilo que eu estou sentindo. Ele me visita. Por favor, escute na noite do dia de hoje. Ele não vai embora quando vê as tuas fraquezas, Ele fica. Ele não vai embora quando está diante da tua pior versão, Ele fica. Ele não vai embora quando nem mesmo você sabe o que está sentindo, Ele fica. Ele não vai embora quando você está passando por situações desesperadoras, Ele fica. Muita gente só permanece ao nosso lado quando existe festa. Muita gente só permanece ao nosso lado quando existem sorrisos. Muita gente só permanece ao nosso lado quando existem vitórias e conquistas. Muita gente só permanece ao nosso lado quando existem resultados. Mas o Espírito Santo permanece no nosso pior dia. Ele permanece quando a força acaba. Ele permanece quando a fé esmorece. Ele permanece quando ninguém mais consegue entender, nem mesmo eu, o que eu estou sentindo. O Espírito Santo permanece na tua pior fraqueza. O Espírito Santo permanece na tua pior versão. O Espírito Santo permanece na tua pior fase, no teu pior dia, no teu pior momento. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Permanece. Ele permanece. Ele permanece. Ele intercede pelas minhas fraquezas. Ele intercede por mim nos meus piores momentos. E essa imagem nunca fez tanto sentido quanto no dia de hoje. Quando não tem ninguém em volta da minha cama e só me resta os travesseiros para abraçar e para me trazer para um lugar de conforto, Ele está lá. Quando não tem ninguém do meu lado, Ele está na beira da minha cama. Quando só existem lágrimas que escorrem do meu rosto, Ele está na beira da minha cama. Quando todos foram embora, Ele está na beira da minha cama. Quando todos me abandonam, Ele está na beira da minha cama. Quando todos esqueceram o meu nome, Ele está na beira da minha cama. Enquanto muita gente se afasta, ao encontrar as tuas fraquezas, o Espírito Santo se aproxima delas para te sustentar. Enquanto muitas pessoas, ao verem as tuas fraquezas, encontram um motivo para te rejeitar, te abandonar, te descartar, o Espírito Santo encontra um lugar para interceder em teu nome, para clamar em teu nome, para orar em teu nome, para bradar em teu nome. Ele se importa com você. De maneira nenhuma te deixarei, diz o Senhor. Eu estou sentindo aqui no meu espírito. De maneira nenhuma te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. Eu estarei com você em todo tempo. Eu estarei com você nos teus piores dias. Eu estarei com você em quaisquer circunstâncias. Eu estarei com você até o fim dos teus dias, até a consumação dos séculos. Eu não te abandonarei, eu não te deixarei, diz o Senhor. O Espírito Santo não foi enviado apenas para nos dar poder enquanto nós estamos sobre o altar. O Espírito Santo foi nos enviado para nos sustentar nos invernos. O Espírito Santo foi enviado para nos manter de pé diante das tempestades. O Espírito Santo foi enviado para nos proteger nos dias mais escuros. O Pentecostes, olhe para mim, não trouxe apenas voz para a igreja. O Pentecostes trouxe um espírito que fala quando eu não tenho mais voz, que chora quando eu não tenho mais lágrimas, que é força
quando eu estou cansado. Talvez aqui existam pessoas. Talvez aqui existam pessoas que estão no ápice da dor. Talvez aqui existam pessoas que estão no ápice do desespero. Talvez aqui existam pessoas que estão dizendo: eu não consigo mais. Mas Deus me pede para te dizer: existe um Espírito clamando em teu nome. Existe um Espírito intercedendo em teu nome. Existe um Espírito de joelhos em teu nome, clamando em teu nome, que te guarda, que te protege, que te assiste, que te suporta, que é suporte sobre você, que é esconderijo, que é abrigo, que é voz, que é cama, que é lugar de proteção. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque você serve a um Deus tão grande. Porque você serve a um Deus tão grande. Sabe, irmão, essa semana, enquanto eu pensava na palavra de hoje, como pentecostal que sou, do alto da cabeça, a planta dos pés, do tutano, eu pensava assim comigo: Deus, eu dizia comigo: Deus, eu quero pregar sobre os dons do Espírito. Eu quero dar lugar. Toda assembleia não sabe o que eu estou falando, eu quero dar lugar. Aí quanto mais eu dizia: Deus, eu quero dar lugar, aí mais o Espírito Santo falava: filho, hoje não é sobre falar o que eu posso fazer, o que eu posso dar. Hoje é para falar para eles aquilo que eu sinto. Hoje é para falar para eles aquilo que eu sinto quando eu vejo um documento de divórcio. Hoje é para falar para eles aquilo que eu sinto quando eu os vejo no chão. Hoje é para falar para eles como eu me sinto quando eu os vejo caído. Hoje é para falar para eles como eu me sinto quando os vejo indo para longe, fazendo escolhas que se distanciam de mim. Hoje é para falar para eles das vezes que eu me sinto quando eu o vejo com um rolinho de maconha na mão, cocaína na outra. Hoje é para falar para eles como eu me sinto quando eu os vejo escolhendo um lugar de morte. Hoje não é para falar para eles sobre o que eu posso derramar. Hoje é para falar para eles como eu me sinto quando os vejo nos seus piores momentos. Hoje é muito menos sobre o que Ele pode fazer através de você, e muito mais sobre como Ele se sente por você. O Espírito Santo é uma pessoa, gente. Quando é que nós vamos nos dar conta a respeito dessa verdade? O Espírito Santo é uma pessoa. E da mesma forma que Ele levanta paralíticos, da mesma forma que Ele dá vista aos cegos, da mesma forma que Ele ressuscita mortos, Ele também se ajoelha em volta da nossa cama. Ele também se importa. Ele também intercede quando nós estamos cansados. Ele também intercede quando nós estamos caídos. Ele também intercede quando nós não temos mais força. Ele também intercede quando nós não temos mais como prosseguir, como continuar, como caminhar. Olhe para mim. Você não está sozinho nem mesmo nos momentos de maior vergonha. Eu quero quebrar alguns paradigmas aqui. Você não está sozinho nem mesmo nos momentos de culpa. Você não está sozinho nem mesmo nos momentos de maior medo. O Espírito Santo não vai embora. Ele está aqui, Ele está aqui. O Espírito Santo não te abandona. O Espírito Santo, Ele não te deixa. Ele está aqui. Ele está aqui. Enquanto muita gente só permanece ao teu lado nas melhores fases da tua vida, o Espírito Santo permanece ao teu lado nos dias mais sombrios e mais desesperadores. O texto que nós acabamos de ler diz que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E essa palavra assiste, ela é muito poderosa, porque quando Paulo está traduzindo esse texto, tentando torná-lo lúcido, ele está falando não sobre alguém que observa de longe. O assistir aqui não é de um espectador que vê o sofrimento humano e não se importa.
É sobre alguém que se envolve na tua dor. É sobre alguém que te assiste na tua dor. Esse assistir no original é como se alguém pegasse na outra ponta. É o assistir. É como se alguém estivesse carregando uma cruz e na outra ponta o Espírito Santo vem e pega, porque essa cruz está pesada demais para você carregar. Eu te assisto. É como um pai que olha para o filho e diz assim: filho, esse peso é insuportável, você não vai conseguir caminhar com ele, me deixa te ajudar. Nós estamos pregando na noite do dia de hoje sobre o Espírito Santo que carrega a cruz junto com você, que te assiste enquanto você carrega, que te sustenta enquanto você carrega, que te guarda enquanto você carrega. Caso contrário, você já teria parado. Caso contrário, você já teria desistido. Caso contrário, você já teria sucumbido. Você só está de pé porque existem mãos invisíveis que te sustentam. Existem mãos visíveis que te suportam. Existem mãos visíveis que te dão força. Existem mãos invisíveis que estão sobre você. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer no... Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e adora. Eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia! Eu não vou Aleluia! temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E eu vou viver. Declare A totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Adore. Eu não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Se não fosse as mãos de Deus sustentando a tua mão, tu já teria parado. Se não fosse as mãos de Deus sustentando as tuas mãos, tu já teria recuado, desistido. Se não fosse as mãos de Deus, tu não resistiria. E talvez agora o Salmos 23 faça tanto sentido. Ainda que eu ande porque tu estás comigo, e o teu cajado e o teu bordão me consolam. O bordão e o cajado eram os instrumentos utilizados pelos pastores à época. Cada um tinha uma função específica. O cajado era uma vara que na sua ponta ela era encurvada, para que pudesse alcançar as ovelhas quando caíam no buraco e assim puxá-las, para que pudesse trazer as ovelhas para perto quando elas estavam se distanciando do rebanho. Já o bordão era uma vara mais firme, que tinha como intenção proteger o rebanho dos ataques dos animais. O que Davi está dizendo nesse salmo é: eu me sinto tão seguro, porque existem mãos que me guiam.
e que não me deixam, e que não me permitem se perder, que não me deixam ir para longe. O que Davi está dizendo aqui, eu me sinto tão seguro, que eu tenho mãos que me protegem, que me livram de todo ataque. Olhe para mim, todo vale perde força quando eu percebo que eu não estou atravessando sozinho. Existem mãos sobre mim, existem mãos sobre a minha casa, existem mãos sobre a minha vida, existem mãos sobre a minha família. Eu vou atravessar, mas eu não estou sozinho. A Bíblia conta que Pedro, cheio de coragem, ele desce do barco e ele vai na direção de Jesus. E à medida que ele está caminhando sobre as águas, ele se depara com o sopro dos ventos, o barulho do mar, as ondas revoltas. E naquele momento ele tira os olhos de Cristo e ele começa a olhar para as circunstâncias que estavam à sua volta. E o texto vai nos dizer que ele começa a afundar. Nesse momento Jesus vem na sua direção. E ao chegar perto, Jesus diz: ei, aprende a nadar. Te vira. Estás por tua conta e risco. Não, Senhor. Ei. Ele estende a mão e ele o levanta. É exatamente assim que o Espírito Santo faz ao te assistir nas tuas fraquezas. Olhe para mim. Antes de Pedro tocar o fundo das águas, uma mão o levantou. Deus me pede para dizer essa noite para algumas pessoas que aqui estão: o fundo não será o teu fim. Existe uma mão vindo na tua direção. Ei, a queda não será o teu fim. Existe uma mão vindo na tua direção. Ainda que a tua fé esmoreça, eu vou te alcançar. Ainda que não existam mais recursos, eu vou te alcançar. Ainda que o medo te tome, eu vou te alcançar. O fundo não será o teu fim. Eu seguro você. Eu sustento você. Eu guardo você. Eu protejo você. Eu socorro você. Eu escondo você. Eu intervenho por você. Eu intercedo por você. Eu me coloco na frente por você. Eu entro nessa guerra por você. Eu entro nessa batalha por você. Eu te seguro pela mão. Esse texto diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E é por isso que o apóstolo Paulo, em outro momento, ele vai ouvir Deus dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. O poder de Deus encontra lugar para agir, para se manifestar nas nossas incapacitações. É quando Ele encontra em nós os nossos limites. E por favor, no nome de Jesus, entenda isso: fraqueza no reino de Deus não é o fim, mas o cenário perfeito para que Deus possa se mover. Não confunda, por favor, fraqueza com falta de temor. Eu estou falando quando a gente chega no nosso limite, a gente olha para Deus e diz: eu não consigo mais. É sobre isso. É quando a gente chega diante de Deus e diz: eu não aguento mais, eu não dou mais conta, eu não tenho mais capacidade nenhuma, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais força, eu não sei mais como continuar. Nesse momento a graça de Deus nos envolve. Nesse momento o poder do Altíssimo nos cobre. Nessa hora a graça de Deus vem sobre a nossa vida. Nessa hora nós somos tomados pela presença do Espírito Santo. E uma voz começa a sussurrar nos nossos ouvidos: eu estou com você. Eu estou intercedendo por você. Eu estou clamando por você. Eu não te abandonarei. Eu não te deixarei. Eu estarei sempre ao teu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinha, minha irmã. Você não está sozinha, minha irmã. Existe um Deus que vela por você. Existe um Deus que geme por você. Existe um Deus que derrama lágrimas por você.
Às vezes Deus permite com que fraquezas nos tomem, para que a gente possa correr para um lugar chamado dependência. É quando o recurso no final do mês não é o suficiente para pagar as contas e só nos resta depender. É quando as más notícias batem na porta da nossa casa e agora nós nos encontramos nos nossos limites e só nos resta correr para o quarto da dependência. É quando a graça de Deus é mais do que suficiente. É quando o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, se aperfeiçoa no nosso limite, e passamos a entender: se Ele não agir, se Ele não intervir, se Ele não fizer, não vai dar bom, vai dar ruim. Aí Ele vem, aí Ele nos toma, aí Ele fala conosco. Os limites batem muitas vezes na nossa porta, na porta da nossa casa, para que a gente possa correr para o quarto e descansar nele, falar com Ele. Muitas vezes é uma porta que se fecha, muitas vezes é uma má notícia, muitas vezes é alguém que vai embora e dentro do nosso coração só há um grito, dentro do nosso coração só há um gemido. Aí nessas horas Ele diz assim: eu estou entendendo tudo, cara, mas eu só estou gemendo, está tudo bem, mas eu estou entendendo tudo que está acontecendo aí dentro. Fica tranquilo porque eu estou levando. Fica tranquilo porque eu estou traduzindo diante do Pai. Só chora, só geme porque eu estou sabendo, eu conheço o teu coração, eu conheço o teu interior. Eu estou com você, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. A graça dele nos envolve, o poder dele nos envolve. Aí nós começamos a entender que o nosso Deus não é um Deus apenas que se move e se manifesta em nós com poder, mas também um Deus que se manifesta e que se move em nós, que flui através da nossa vida, a partir daquilo que nós estamos vivendo. Eu não queria pregar essa mensagem, irmão. Não queria. Eu queria pregar fogo. Eu queria falar sobre os dons do Espírito Santo. Mas sabe o que é que Deus está querendo me dizer? E também dizer a essa igreja na noite do dia de hoje? Vocês estão querendo demais a bênção, mas chegou a hora de vocês começarem a procurar o abençoador. Vocês estão querendo demais as promessas dos homens. Vocês estão querendo demais aquilo que os homens podem dar. Mas que tal querer na noite de hoje a minha promessa, a minha presença, o meu mover? O Espírito Santo está aqui. E nós não precisamos fazer força nenhuma. O Espírito Santo está aqui, quem comanda é Ele. O Espírito Santo, Ele intercede. Quando você chega no teu limite, o Espírito Santo se levanta como um intercessor. Nem sempre você vai ter um pai que vai orar por você. Nem sempre você vai ter uma mãe que vai orar por você. Nem sempre você vai ter uma avó que de joelhos vai clamar o teu nome. Mas o tempo todo, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, você vai ter um Espírito Santo intercedendo por você. O Espírito Santo intercedendo pela tua casa, o Espírito Santo intercedendo pela tua vida. Quando esse culto acabar, cada um de nós vamos entrar nos nossos carros e voltarmos para nossa casa, mas o Espírito Santo vai continuar orando por você. Quando terminar esse culto, as luzes vão se apagar, mas Ele vai continuar intercedendo por você.
Você até pode se sentir sozinho no meio dessa multidão, mas existe uma intercessão acontecendo exatamente nesse momento sobre a tua vida. Existe alguém que diz o teu nome e leva as tuas orações diante do Pai. Existe alguém que nesse exato momento está levando a tua dor, levando o teu choro, levando as tuas fraquezas, levando os teus piores dias. Ainda que as pessoas que aqui estejam não saibam o teu nome, ainda que as pessoas que aqui estejam não saibam aquilo que você está passando, as lutas que você está enfrentando, existe alguém que conhece o teu nome, que sabe daquilo que você está vivendo e que está lutando junto com você, e o nome dele é Espírito Santo. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esqueça, eu, todavia, jamais me esquecerei de vós, diz o Senhor. Jamais, jamais, jamais. Eu não sei aqui se alguém já passou por uma dor profunda. Eu já passei. Alguém que já viveu uma dor muito profunda? Daquelas que você corre para o quarto para tentar falar e não sai nada. E não sai nada não é só porque você não consegue traduzir o que você está sentindo. É porque existe algo que te sufoca. Existe algo que te agarra e não te deixa. É como um pesadelo que você corre e se esforça para fugir do perigo, e cada vez mais o perigo se aproxima. Tem guerras que cansam tanto que nos faltam as palavras. Tem guerras que são tão ranhidas que falham as palavras. Não é falta de fé, minha irmã. Não é falta de amor por Deus. Não é falta de compreensão das escrituras. É que chega uma hora que cansa. Chega uma hora que algo te trava. Chega uma hora que algo te sufoca. E nesses momentos você tem o Espírito Santo. Quando não sai uma voz sequer, quando não cai uma lágrima sequer, tem um intercessor que está intercedendo por você, que está levando as tuas orações, ainda que você não diga nada, que está carregando as tuas lágrimas, ainda que nenhuma delas caiu no chão. Já teve dias, eu vou confessar. Já teve dias de chegar diante de Deus, lutas que vivia, chegar no meu quarto e querer dizer e não sair nada, mas uma poça de lágrimas. Não haviam palavras, mas havia uma poça. Alguém já viveu essa experiência? Você tenta falar e não sai. Você tenta traduzir e não consegue compreender. Você tenta dizer, mas é nessas horas que o Espírito Santo intercede em teu favor. É nessas horas que você tenta falar e não sai voz alguma. É nessas horas que por mais que você tente traduzir aquilo que você está sentindo, você não consegue. É nessas horas que o Espírito Santo vem. Ei! Eu estou intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Eu estou junto com você. Eu estou nessa com você. Por mais que você não fale, eu já estou levando tudo. Por mais que você não consiga traduzir aquilo que você está sentindo, eu estou sentindo tudo. Estou falando desse Deus. Eu estou falando sobre esse Deus que, nos momentos em que nós estamos sentindo algo, mas nós não conseguimos traduzir, nós encontramos voz nele. Nós encontramos fala nele. Nós encontramos escuta nele. Nós encontramos voz nele, gemido nele. Eu vou terminar, por favor. Eu vou terminar, calma. Olhe para mim. Existem feridas dentro da gente que nós não sabemos que temos, mas elas estão lá, sendo a causa dos nossos traumas, sendo a causa das nossas dores, sendo a causa dos nossos medos. E é nesse momento que o Espírito Santo intercede por nós. É nesse momento que o Espírito Santo leva diante do Pai aquilo que nós estamos sentindo, esse câncer que está nos consumindo por dentro e nem mesmo nós sabemos que ele existe. Irmão, existem milagres que não fazem barulho. Eu estou todo arrepiado. Existem milagres produzidos por Deus que você nem sabe, que você nem conhece,
Existem livramentos que Deus nos dá. Existem intercessões que são feitas em teu favor. Existem movimentos do céu. Existem dores que não parecem exames. Existem feridas e traumas que você e eu nós não conseguimos diagnosticar porque nós não conseguimos identificar. A gente só percebe os efeitos. O medo, a dor, o vazio, um movimento exagerado, o cansaço. É por isso que nós precisamos de um intercessor do lado de dentro. Aqui. É por isso que nós precisamos de alguém que sinta as nossas dores aqui. De alguém que conheça as nossas fraquezas aqui. De alguém que se importe com os nossos piores dias aqui. Sabe o que mais me impressiona na pessoa do Espírito Santo? É que a palavra vai dizer que Ele intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. E Ele intercede por nós, Ele ora por causa das nossas fraquezas. Sabe o que isso me impressiona? Porque Ele não usa das minhas fraquezas para me abater. Ele não usa das minhas fraquezas para me envergonhar. Ele não usa das minhas fraquezas para me expor. Ele pega as minhas fraquezas para interceder em meu favor. Ele pega as minhas fraquezas para levar diante do Pai. Ele pega as minhas fraquezas para trazer cura, para trazer libertação. Ele pega as minhas fraquezas para trazer sobre mim restauração. Isso é poderoso demais. Ele está aqui. É por isso que Jesus o chamou de Consolador. Porque consolar não é a qualidade de alguém que apenas olha, mas de alguém que verdadeiramente se importa, se preocupa, se envolve, se interessa. Eu quero terminar dizendo para essa igreja: você não está sozinho nessa guerra. Existe um intercessor lutando por você. Você não está sozinho dentro dessa casa, minha irmã. Existe um intercessor ao teu lado. Você não está sozinho dentro desse vale. Existe um intercessor caminhando com você. Você não está sozinha nessa madrugada fria de dor e desespero. Existe um intercessor velando pela tua vida. Você tem um amigo que te assiste no teu pior momento. Ei, você está de pé não é porque você é forte. Você está de pé porque tem alguém que te sustenta. E nada, absolutamente nada pode te separar do amor dele. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem outra ou qualquer criatura na terra ou debaixo da terra. Nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Nada. Vai se colocando de pé. Vai se colocando de pé. Até mesmo a ovelha, ao se perder, diz o texto que ele vai buscar, para que ela não fique só. E o texto vai nos dizer que quando o pastor vai buscar a ovelha que se perde, ele não apenas a remove do lugar em que ela se encontra, ele também a traz consigo. Esse texto, essa parábola vai falar sobre um pastor que não apenas tira a ovelha do lugar da morte, mas também que faz questão de carregá-la com ele. Eu não sei se você já viu algumas cenas, sobretudo nos desenhos animados, mas é uma verdade, faz parte da tradição. Quando o pastor ele via que uma ovelha se perdia, ele ia lá e a resgatava, ele a trazia nos ombros. Eu andei estudando um pouco sobre isso para tentar entender essa dinâmica. E é muito interessante porque quando ele resgatava as ovelhas, ele poderia colocá-la no colo, mas ele fazia questão de colocá-la nos ombros. Então ele colocava uma patinha de um lado, colocava a patinha do outro, e ele deixava os seus ouvidos bem perto da sua boca. E à medida que ele ia segurando as patinhas, ele ia falando no seu ouvido: vai ficar bem, vai ficar tudo bem. E o coraçãozinho da ovelha, ela ia se harmonizando, as patinhas trêmulas e encontrando lugar de segurança. Sabe por quê?
Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Talvez você esteja cansado demais para caminhar. Talvez você esteja ferido demais para reagir. Talvez você esteja fraco demais para orar. Mas o Espírito Santo não abandona você nesses momentos. Existe alguém colocando você nos ombros e intercedendo por você enquanto você não tem força. Você não está sozinho. Existe alguém que em meio ao medo, em meio ao cansaço, em meio ao tremor, sussurra bem baixinho no teu ouvido: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Você não está só. Você não está só. Eu termino com essa história. Certa vez, um homem sonhou com Jesus. E nesse sonho que ele teve com Jesus, eles caminhavam na praia. E à medida que eles caminhavam juntos na praia, as 4 pegadas iam se prendendo à areia. E quanto mais eles caminhavam, mais aquele homem via cenas. Ele tinha imagens, memórias de bons momentos na sua vida. E ele lembrando daqueles momentos, 4 pegadas na areia, Jesus do seu lado. E ele lembrando e vendo aquelas cenas, vendo aquelas imagens. Mas em um determinado momento do trajeto, as imagens de vitória, de conquista, os bons momentos foram substituídos pelos momentos de derrota, pelos momentos de dor. Então quanto mais aquele homem caminhava sobre aquela praia, sobre aquela areia, e quanto mais ele via as cenas difíceis da sua vida, os momentos de dor, ele percebeu que ao olhar para o chão, ao olhar para a areia, não tinham mais 4 pegadas, agora só haviam 2 pegadas. E nesse momento ele olhou para Deus no seu sonho, e ele disse: Deus, eu percebi que nos meus melhores momentos haviam 4 pegadas, o Senhor estava do meu lado. Mas quando começou a vir os dias difíceis, as madrugadas tenebrosas, um momento de dor, de luto, um momento de medo, de rejeição, quando começaram a ouvir esses cenários e esses momentos, eu percebi que não haviam mais 4 pegadas, só 2 pegadas. Deus, você me deixou sozinho, você esqueceu de mim. E essa história vai contar que naquela hora Deus se volta para esse homem e diz: filho, eu nunca te deixei sozinho. Não eram as tuas pegadas, eram as minhas pegadas. Porque nesse momento eu te carregava no ombro. Porque nesse momento eu te carregava comigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas quero é te ver. Aleluia. Envolva com tua glória e poder. Aleluia. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Adore. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Aleluia. Tua majestade é real. Tua
e não ter alguém dizendo: que bom que você chegou. Eu sei o que é isso. E eu posso dizer para você que o sentimento de solidão, isso tem o poder de nos dilacerar por dentro. É quando você está no meio da multidão, mas se sente imperceptível, descartado. Tanto faz. Isso só teve uma mudança na minha vida quando eu encontrei Jesus. Quando eu me encontrei com o Senhor, esse sentimento de solidão, de rejeição, de abandono, isso foi automaticamente removido da minha história. E isso é curativo. Isso é curativo porque eu não dependo mais do bom dia do outro, da fala do outro. Eu sei que Ele está comigo. Sabe, irmão, o que mais tem nos feito sucumbir e até mesmo pensado em parar e tirar a própria vida é esse lugar. É quando você olha e não enxerga ninguém que se importa. Isso nos mata por dentro. Mas na noite de hoje eu vim te avisar que existe alguém que está dentro de você. Tem alguém que decidiu morar em você, habitar dentro de você. Ele conhece as tuas dores mais profundas, as tuas lágrimas mais intensas. Eu vim nessa noite pregar a respeito desse Deus que não nos deixa sozinhos. Ainda quando todos vão embora, Ele permanece do lado. Eu queria convidar algumas pessoas a correr para o altar. Eu queria te convidar a correr para o altar e para perto desse Deus que diz, que olha para você e diz: nunca mais, nunca mais, nunca mais você vai se sentir só. Eu sempre estarei com você. Nunca mais. O primeiro já chegou. O segundo também. Que tal voltar para casa com a certeza de um Deus que te ama? Que tal voltar para casa com a certeza que você nunca mais estará sozinho? Que tal voltar para casa e saber que ao redor da tua cama você tem um intercessor, um guarda de Israel que não dorme, que chora com você, e até mesmo quando você não sabe o que dizer, como traduzir o que está sentindo, Ele geme. Eu vim pregar nessa noite sobre um Deus que se importa. Eu vim pregar nessa noite sobre um Deus que é transcendente, mas que se faz imanente, que sente a dor humana, só para te mostrar que Ele não te abandonou à tua própria sorte, que Ele não te deixou sozinho. Eu estou falando sobre esse Deus, gente. Eu estou falando sobre um Deus que se importa. Eu estou falando sobre um Deus, quando você entrar no teu carro, Ele vai estar lá. Um Deus, quando você sentar na tua mesa, Ele vai estar lá. Quando você entrar no teu quarto, Ele vai estar lá. Eu estou falando de um Deus que entra nesse quarto escuro com você para guerrear por você. Estou falando sobre esse Deus. Eu estou falando sobre um espírito de orfandade, sobre um espírito de solidão que tem nos tomado e nos roubado a paz, a alegria, a vontade de viver. Pessoas que caminham órfãs, pessoas que caminham e sentem a falta de paternidade de um pai, de um Deus presente. Eu estou falando de uma geração, meu Deus, uma geração que carece, uma geração que precisa de ajuda. Eu estou falando de uma geração que se sente sozinha. Eu estou falando de uma geração que não consegue nem mesmo mais chorar porque não acabaram-se as lágrimas. Eu estou falando dessa geração. Eu estou falando de uma geração que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda. E o
que eu posso dizer para essa geração é que tem um Espírito Santo que te assiste nos teus piores momentos, que te assiste na tua fraqueza, que é escudo, que é Deus presente, que é socorro, que é baluarte, que é mão que sustenta, mão que guarda, mão que fortalece. Eu estou falando sobre esse Deus nessa noite. Muitas pessoas vão voltar. Entrou. Você não vai passar por elas carregando esse espírito de orfandade, de solidão. Não, não. Nesse momento o Espírito do Senhor está testificando ao teu espírito: ah, papai, paizinho, 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 paizinho. Você nunca mais vai se sentir só. Você nunca mais vai se sentir só, porque tem um Espírito Santo intercedendo, clamando e gemendo por você, se necessário for.